seguindo com Céia em Casa. Você que está chegando agora no nosso canal, já se inscreveu? Se inscreva, clique no sininho que você vai estar recebendo notificações de todas as nossas novidades. E agora, Maílce Figueiredo com o tema Otimismo. Olá pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse assunto, que é o otimismo, que não é um assunto novo, mas pelo contrário, né, temos muitos artigos, muitas palestras, pesquisas acerca do tema, mas eu considero ele bem apropriado para o momento que a gente está atravessando e tenho a certeza de que será muito bom para toda a nossa vida. Há um tempo atrás eu li um livro intitulado A Arte de Ser Leve, de uma jornalista chamada Leila Ferreira, e logo no primeiro capítulo eu me deparei com uma frase que eu achei bastante interessante, que eu vou ler aqui para vocês. E dizia assim: muitas pessoas vêm ao mundo de caminhão, enquanto outras vêm de bicicleta. E aí eu achei essa frase interessante, me chamou a atenção, porque o que ela quis dizer com isso, né? Com essa frase? Que tem gente que traz uma carga muito pesada de medo, ansiedade, de tristeza, de mágoa, de angústia. E, por outro lado, tem outras pessoas que trazem uma carga bem mais compacta, uma carga mais leve. E aí, sim, a conclusão que eu cheguei, claro que eu não vim de bicicleta, mas também me fez refletir sobre algumas questões que eu vou colocar aqui também para vocês. A primeira questão eu já sei que não vim de bicicleta, ok. Mas o que exatamente eu trouxe na minha bagagem? Primeira questão, o que eu trouxe na minha bagagem? Segunda questão, qual o peso disso tudo? Terceira, como isso tem impactado a minha vida e, como consequência, a vida das outras pessoas que convivem comigo? E quarto, como eu posso reduzir esse peso da minha bagagem? Então, assim, foi um assunto foi um exercício, bem interessante. É um exercício de autoconhecimento. Eu acho até que vale a pena, se vocês acharem interessante, fazerem esse exercício. E a gente descobre coisas bem legais, né? Por exemplo, que, entre aspas, né? Legais, entre aspas. Por exemplo, que o pessimismo é algo que a gente carrega e nem sabia e que tem um peso muito grande na nossa bagagem, assim como o orgulho, o egoísmo, a mágoa. Por outro lado, a gente também encontra muitas coisas positivas dentro dessa bagagem, só que elas estão ali escondidinhas num cantinho dessa mala, sufocadas até pelo peso dessa outra carga negativa, né, que a gente traz. E aí a gente começa a acessar todos esses itens, digamos assim, dentro dessa bagagem, e a gente vai percebendo, conforme a gente vai tirando as coisas boas, a gente vai percebendo como que a vida é generosa com a gente. Como nós carregamos tantas coisas boas na nossa vida, como a gente recebe tanto, e que por isso a gente não tem motivo nenhum para a gente desanimar, para a gente se desesperar, para a gente ser pessimista diante de alguma situação. E aí a gente tem vontade de jogar tudo isso fora, né? Se libertar desse peso,
dessa carga a mais aí que está pesando sobre os nossos ombros. Mas isso não é tão simples, não é fácil, não é só a gente acordar e dizer: hoje, a partir de hoje, não serei mais uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa pessimista. A partir de hoje não guardarei mais mágoas. Não é isso. É algo que vai um pouquinho mais além. A gente tem que procurar compreender como que essas coisas foram parar dentro da nossa bagagem, dentro da nossa mala, né? Então a gente tem que compreender por que eu tenho esse sentimento diante de determinada situação, por que eu me comporto dessa forma, por que eu reajo desse jeito. Então a gente tem que promover, né, essa compreensão de tudo isso, para que a gente encontre o caminho. É o caminho para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então a gente não se desfaz, a gente não joga fora, a gente vai se transformando e naturalmente nós vamos nos tornando pessoas mais leves. Vale a pena a gente definir o que é o otimismo. Por quê? Parece óbvio, mas muitas pessoas têm uma visão distorcida do que é ser otimista. Então, ser otimista não é você achar que tudo é lindo, maravilhoso, que a vida é bela, não existem problemas. A vida é muito boa, realmente, mas que não existem problemas, dificuldades, que você está exagerando, está dramatizando a sua dor, enfim, não é isso. Ser otimista tem a ver com a forma como a gente enxerga os acontecimentos da nossa vida e também como nós nos portamos diante desses acontecimentos. Então, a forma positiva como a gente enxerga e como a gente se porta. Então, não é um otimismo ingênuo, né? Bobo, repetindo uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo, escritor, educador, enfim. Ele fala sobre isso. Não é um otimismo bobo, um otimismo ingênuo. É um otimismo realista. É um otimismo realista e que intervém na situação, intervém no problema. Vamos dar um exemplo dessa situação, né? Da visão realista do problema. O problema está ali, o que o pessimista faz? Ele cruza os braços. Ele ele reclama, ele esbraveja, ele diz que não vai dar certo, né? E cruza os braços e nada faz. O otimista, não. O otimista, ele enxerga o problema, ele vê que o problema está ali, mas ele procura entender, compreender a gravidade, a extensão, a repercussão daquele problema na sua vida, na vida das pessoas que, porventura, convivem com ele, e ele procura compreender isso e segue em frente, e agir, encontrar a solução, né? Procura encontrar a solução, confia, segue, pede ajuda se necessário, mas não desiste. Então, ele adota uma postura mais positiva e sabe que tudo vai se resolver. E tudo vai se resolver. Talvez não da maneira como a gente imagina, como a gente deseja, mas como deve ser realmente. Então, a nossa vida é assim. Há momentos que são mais turbulentos, há momentos mais tranquilos. É um ciclo porque tudo é movimento. Nada é fixo, tudo é transitório. Então, hora a gente está num momento mais tranquilo, hora a gente está num momento mais turbulento. E há pessoas que dizem assim: não, realista sou eu. Por quê? Ele diz: eu estou vendo, né? Sou realista, porque isso aí não vai mudar, daqui só vai piorar, você não consegue. Para que você está tentando? Você não consegue. Eu também, isso não é para mim, não vou nem tentar, não dá certo. Então, esse é o pessimista que se diz realista. Bem, o pessimismo, ele nos paralisa e o otimismo gera a ação. Então,
Algumas pessoas pensam ao contrário, que o otimista não faz nada, porque ele acha que está tudo bom. Não é assim. O otimista, ele age, ele parte para a ação. O pessimista não, ele fica paralisado. E aí, eu vou contar para vocês uma história que se chama O Vendedor de Sapatos. Muito conhecida, antiga, usada em muitos treinamentos empresariais para falar de perfil de vendedor, mais recentemente de empreendedorismo, palestras motivacionais, mas aqui eu vou contar essa história com outro objetivo. Então, certa vez, uma empresa de sapatos enviou para a Índia, enviou 2 vendedores seus à Índia, para que eles fizessem um estudo do mercado e analisassem, avaliassem se teria condições deles expandirem os negócios da empresa por ali. Aí tá bom, os 2 vendedores foram, chegaram lá, cada um foi para analisar, né, um canto, fazer a sua análise individual, e um dos vendedores rapidamente deu o seu parecer, mandou um e-mail para a empresa, dizendo que eles poderiam providenciar a passagem de volta, porque, eu vou até ler aqui que eu acho melhor, né? Podem marcar a passagem de volta, não há muito que se fazer aqui, porque ninguém usa sapatos. Ok. O outro vendedor, sem saber o conteúdo dessa mensagem, desse e-mail, ele também redige um parecer para enviar à empresa, né, informando a situação, como que foi a percepção dele. E ele diz: senhores, tripliquem a fabricação, porque aqui na Índia todos precisam de sapatos. Então, por que eu escolhi essa história, né, para o nosso assunto? Porque, vejam bem, o cenário é o mesmo. O que mudou? Mudou a forma como aquelas pessoas enxergavam a situação. E é assim na nossa vida. Então, nós temos uma mesma situação e as pessoas enxergam de forma diferente. Umas são mais positivas, otimistas, outras são mais negativas. Existem pessoas que já nascem assim, otimistas. São otimistas natos. Mas a gente não precisa desanimar, né? Porque a boa notícia é que a gente pode desenvolver esse lado otimista. Então, existem aí pelo mundo já vários grupos pesquisadores, grupos realizando exercícios com fundamentos teóricos, enfim, exercícios com grupos de pessoas para desenvolver esse lado otimista, porque já foi comprovado que tem um benefício muito grande, aumenta a expectativa de vida, reduz risco de AVC, de infarto, enfim. Então, só que esse exercício que a gente vai começar a conversar agora é um exercício que ele vem de dentro para fora. É algo que tem que acontecer dentro da gente primeiro, porque nós vamos mexer com coisas que estão aqui e que talvez nos incomodem. Então, por exemplo, vai que você descobre que você gosta de reclamar, né? Você gosta disso, você gosta de falar mal do outro, você gosta de dar o contra em qualquer ideia que a pessoa traz, né? E você vai precisar, você vai descobrir isso, vai se conscientizar disso e você precisa mudar. Então, essa mudança, esses exercícios, eles têm que vir de dentro para fora, tá? Bem, um ponto que eu acho importante, a vontade. Então, primeiro, a gente precisa querer mudar, querer fazer essa transformação. Então, tem uma potência dentro da gente que nós ignoramos muitas vezes, que é a vontade. Então, é uma potência muito forte. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma para a gente que a vontade é a maior de todas as potências, o motor da nossa existência. E a gente nem se dá conta, porque muitas vezes a gente diz: não, eu não posso, não, eu não consigo, não, isso não é para mim. E todos nós temos esse poder dentro da gente, essa potência muito forte. E ele diz ainda que a ação da vontade, ela é comparável a um ímã,
O que ele quis dizer com isso? Que se a gente alimenta a vontade de realizar alguma coisa, a gente vai atrair os recursos necessários para que essa ação se concretize. Olha que interessante. Então, isso é importante, a gente precisa querer. Porque se for um processo superficial, nós vamos desistir no meio do caminho, nós vamos desanimar. Tá? Outra coisa interessante e importante é o pensamento. Tá? Nós somos aquilo que pensamos. Essa é uma frase muito conhecida, né? E que a gente repete. E o que significa ela? Que nós somos o resultado do nosso pensamento. O nosso pensamento reflete as nossas aptidões, os nossos desejos, as nossas tendências. Outra coisa importante, o pensamento é criador. Então, quando a gente pensa, a gente cria uma imagem na nossa mente, correspondente àquele pensamento. Tá? Então, pessoas pessimistas criam imagens negativas na sua mente, como que antecipando algo que talvez nem aconteça. Pessoas positivas, pessoas otimistas, elas vão criar, então, uma imagem positiva. E que vai servir até de estímulo, né? Como se elas visualizassem a solução do problema. Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz que nós estamos mergulhados num oceano de pensamentos e que, sem que a gente perceba, nós ingerimos pensamentos. Então, olha só que interessante. Eu penso, você pensa, o outro pensa, nós estamos mergulhados num oceano de pensamentos. Então, a gente emite pensamento é energia, então a gente emite os nossos pensamentos que vão alcançar as pessoas que estão na mesma faixa mental que eu, e eu também vou captar o pensamento de outras pessoas. Então, vamos lá. O pessimista, ele vai criar o quê? Ele vai captar pensamentos negativos e ele vai emitir pensamentos negativos. Consequentemente, ele vai criar um ambiente em torno dele exato. Então, às vezes, a gente chega em determinado lugar e a gente se sente mal. A gente chega próximo de uma pessoa e a gente também se sente mal. E ao contrário com o otimista. Ele vai criar um ambiente, né? Ele pensa, ele cria, ele emite pensamentos, ele capta pensamentos de encarnados e desencarnados e ele cria esse ambiente mais agradável, né? Que a gente gosta de ficar. Então, é algo que, repetindo, que tem que vir, essa mudança nossa tem que vir de dentro para fora. Então, a gente tem que... qual a relação aí, né, do pensamento e da vontade? É porque a gente tem que colocar o nosso pensamento, ele gera uma ação. Então, a gente tem que transformar esse pensamento em ação, utilizando a nossa vontade. Essa é a questão, né? Não é fácil, mas é possível. Tá? E nós temos muitas oportunidades. A doutrina espírita, ela nos ajuda a agir com otimismo, porque ela nos faz compreender melhor os acontecimentos da vida, ela mostra pra gente que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências dessas escolhas. Então, gente, está na hora da gente colocar em prática tudo isso que a gente tem, todos esses ensinamentos, esse conhecimento que a gente tem recebido. É hora da gente viver essa verdade que a gente acredita, que a doutrina espírita traz para a gente, é hora da gente colocar em prática. Então, a gente precisa confiar mais, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar mais no bem, a gente precisa acreditar mais na gente. Né? Precisamos evitar ficar ruminando pensamentos negativos, situações, relembrando de coisas que aconteceram que não foram boas. A gente tem que parar de se vitimizar, como se o mundo estivesse conspirando contra a gente. Eu sou fracassado, eu sou sobrecarregado. Se comparar com o outro, achar que o outro tem sorte.
né? E você não tem. Então nós temos que ser mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos, temos que sorrir mais. Nós temos que reduzir as nossas expectativas em relação ao outro, né? A gente tem que aceitar o outro como ele é, isso vai diminuir bastante o nosso sofrimento. Eu li uma frase, não sei aonde, desculpa, mas eu não anotei a referência, que dizia que as pessoas não são como parafusos que a gente sai apertando. E essa é a verdade. A gente tem que respeitar as pessoas como elas são, né? Diminuir cobranças. A gente tem que trabalhar no bem, sair do nosso mundinho, sair da frente do espelho, olhar para os lados, olhar as realidades diversas que existem à nossa volta, que muitas vezes são realidades tão duras. A gente precisa ouvir mais. Nós gostamos de falar muito sobre os nossos problemas, sobre a nossa vida, mas a gente precisa calar e ouvir, porque nós vamos nos surpreender com as histórias de dor, de sofrimento, mas também com muitas histórias de superação. A gente pode inspirar pessoas, inspirar o otimismo naquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, delicado, de desesperança, de desânimo. Bem, e eu, para finalizar, quero deixar aqui uma mensagem para todos nós, para que a gente não desista diante das dificuldades, para que a gente seja otimista. Sejamos otimistas, dando um passo de cada vez, porque a nossa vida ela tem que ser leve. Muito obrigada.